Bom dia, Pai do Senhor. Ah, Na Bíblia, no Antigo Testamento, o, o nome das pessoas estava relacionado com aquilo que as pessoas seriam, relacionado com a vida que as pessoas teriam. E, por exemplo, Abraão significa, né, pai de uma multidão. E Abraão é o pai do povo de Israel. E Jacó, por exemplo, significava usurpador, enganador. Ele, a princípio, antes dele se tornar o patriarca, ele enganou muito. E eu estava pensando sobre Salomão. O nome Salomão significa paz. E quando o rei Salomão foi rei, ele teve paz, ele não teve nenhuma guerra. Ao contrário do pai de Salomão, o Davi. Davi sempre esteve em guerra, sempre esteve em lutas. E Salomão teve paz, o nome dele significava paz, e ele teve paz. E daí eu fiquei pensando sobre o significado do nome de Davi. O nome de Davi, eu fui pesquisar, significa amado, predileto. E aí eu fiquei meio em dúvida, porque eu fiquei pensando se o nome dos personagens bíblicos do Antigo Testamento estava relacionado com a vida que as pessoas iam ter, se o nome de Davi significava predileto, amado. Por que tanta gente odiava Davi? Por que Davi era tão desprezado? Davi era desprezado pelos seus irmãos, pela sua família. Davi, quando estava no campo cuidando das ovelhas, ele teve que lutar com o urso, com o leão que acabaram atacando ele. A princípio queriam atacar, na verdade, as ovelhas, né? Mas ele brigou com o urso, com o leão. E depois ele foi odiado por Golias. Golias agrediu ele com palavras, queria matá-lo. Depois ele foi odiado por Saul, que era o rei de Israel. Davi teve que fugir para o deserto porque Saul queria matá-lo. E quando Davi assumiu como rei, como eu já falei, ele teve que passar por várias guerras, teve que fazer várias guerras contra os inimigos que queriam destruí-lo. E aí eu fiquei pensando e analisando, eu lembrei que a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi perfeito, mas Davi, quando falhava, ele reconhecia que tinha errado e pedia perdão, se arrependia, né? Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de pensamento. E Davi, ele se arrependia, reconhecia o erro. Por isso que ele era o homem que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí eu entendi por que o nome de Davi significava predileto, amado. Porque ele era predileto e amado por Deus. E isso pode acontecer conosco também, comigo, com você. Muitas vezes podemos ser desprezados, odiados por algum motivo, mas Deus, ele nos ama. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente da situação, independente do que a gente fez, dos erros que cometemos, se nós se arrepender, se nós reconhecer o nosso erro, se arrepender, Deus, ele nos perdoa porque ele nos ama. O amor de Deus é incondicional. O amor
de Deus independe da nossa atitude, da nossa situação. É claro que há necessidade de arrependimento, de perdão, mas se nós nos arrependermos, pedirmos perdão, reconhecer o nosso erro e buscarmos a Deus, Ele vai nos perdoar, porque Ele nos ama. Ele vai sempre nos amar. Amém? Eu deixo essas palavras para você neste dia.